Então, se você está aí com a sua Bíblia, se você não está, dá tempo de você pegar ela aí. Separe a sua Bíblia, quem sabe aí um bloquinho de anotações, um papel que está solto aí perto de você, uma caneta. Você pode pegar então para a gente poder meditar na palavra do Senhor. Eu sempre gosto de estar com a minha Bíblia, com um papel e uma caneta por perto, para que eu possa anotar sempre as coisas que Deus fala comigo durante as ministrações que eu posso ouvir dos irmãos. E esse é um hábito importante, né? Porque a gente anote aquilo que Deus está falando conosco. Amém? Talvez Deus fale algo para mim, Deus fale algo para um outro irmão, mas tenho certeza que Deus tem algo especial e reservado para falar diretamente com você, diretamente ao seu coração. Então, não deixe isso se perder, né? Sempre anote aquilo que o Senhor fala ao seu coração. Amém? E nesse dia, nessa oportunidade, nós meditaremos na palavra do Senhor, no Salmo de número 13. Então, abra aí a sua Bíblia juntamente comigo, no Salmo de número 13. Amém? Salmo de número 13. A partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim a nós: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volte-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós lemos a sua palavra. Ó Deus, e nessa hora abrimos o nosso coração. A Deus, nossos ouvidos também estão atentos àquilo que o Senhor deseja falar conosco. Deus, que não saiamos dessa transmissão, não desliguemos, ó Deus, este celular, este aparelho eletrônico, Deus, a TV, o computador, enfim, aonde estivermos assistindo. Deus, que a gente não desligue este aparelho antes, Senhor, de sermos tocados pelo Teu Espírito. Ah, Senhor, por isso nessa hora nós queremos abrir o nosso coração, tirar de nós, Senhor, Pai, toda venda, Senhor, tudo aquilo que possa nos fazer surdos à Sua voz, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de enxergar a verdade da Tua palavra. Por isso a gente te pede, Senhor, desvenda os nossos olhos, destape os nossos ouvidos, Senhor, e are a terra do nosso coração. A Deus, que possamos estar prontos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Por isso fala conosco, doce Espírito Santo. Espírito de Deus, tem liberdade entre nós. Ainda que não estejamos, ó Senhor, juntos aqui neste mesmo lugar, neste mesmo prédio, mas, Senhor, nós estamos conectados através dessas transmissões, então nós oramos a Ti, para que o Senhor possa ministrar em nós, falar conosco, Deus, e nos impulsionar, Deus, a um novo modo de viver, Senhor. Pai, que a Tua glória, Senhor, seja estabelecida em nossas vidas, e que o Teu senhorio, Senhor, seja em nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus, glória a Deus. Este salmo, o Salmo de Davi, Salmo de número 13, ele começa diferente de outros salmos, né? Muitas vezes nós lemos os salmos e procuramos, né, ler salmos onde são salmos mais felizes, salmos que têm mensagens alegres, que nos impulsionam. Afinal, os salmos são cânticos, não é verdade? Afinal, os salmos são as canções que são escritas na palavra de Deus. E aqui Davi estava vivendo um momento angustiante. Isso porque a gente pode perceber já nesses primeiros versículos, né? Davi dizendo, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Davi estava se sentindo abandonado nesse momento. E quem sabe há dias em nossas vidas que nós também pensamos dessa forma. Somos humanos, eu e você somos de carne e osso. Parece que as coisas não estão dando certo.
E quem sabe nós olhamos e falamos assim, nossa, parece que o céu está de bronze, porque dá a impressão de que eu oro e Deus não me ouve, dá a impressão de que quando eu leio a palavra, Deus não fala comigo. Isso porque, querido, às vezes nós somos cegos e surdos ao Senhor por conta das circunstâncias da nossa vida. E são dias difíceis em que nós vivemos. Nós estamos vivendo como igreja dias de luto, dias difíceis, né, onde nosso coração está quebrantado, né? Talvez alguns dos irmãos tenham tido diagnósticos médicos onde vocês, né, têm ficado preocupados, às vezes com relação a incertezas com a saúde, com a economia, com a política, e por mais que a vacinação, né, contra a Covid está aí acelerada aqui, principalmente também na nossa cidade. A gente vê algumas medidas de restrições, então quem sofre aí de problemas respiratórios também, né, fica baqueado, né, fica cansado. Então veja, são dias complexos, dias onde talvez as situações ao nosso redor gritam em nossos ouvidos, né, somente palavras de tragédia, de desespero, de tristezas, e em nosso coração humano, em nosso coração frágil, em nosso coração de carne, nós dizemos, onde está Deus? Onde está o Senhor? E aqui, quem sabe, nosso coração fica igual o de Davi, onde ele relata no verso 1, dizendo, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Davi estava se sentindo esquecido pelo Senhor. Aí ele continua no verso 2, ainda, né? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Quem sabe o seu coração nessa hora, querido, tem ficado aflito, tem ficado como o de Davi, em que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o teu protetor se manterá alerta. Uau, que palavra maravilhosa, palavra de esperança, né? É certo que somos sempre tentados a ler salmos dessa forma, ou ainda salmos de vitória, por exemplo, como o Salmo 20, no verso 5 ele vai dizer, daremos gritos de alegria pela sua vitória, e hastearemos bandeiras em seu nome, ó Deus, que o Senhor responda todas as suas orações. Veja, talvez nós queremos ler esse tipo de salmo, ou ainda, salmos de gratidão, como o Salmo 136, né? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Amém, é verdade tudo isso, isso também é verdade, o Senhor tem um amor que dura para sempre, é Ele sim, quem garante a nossa vitória, é o Senhor sim, que é o nosso socorro em meio a dias de tribulação, o Senhor nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus, mas é certo que há dias em nossas vidas, onde o nosso coração está abatido, onde o nosso coração está como Davi, aqui nesse Salmo 13, porque Davi aqui ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, isso porque Davi tinha uma promessa de que um dia ele se tornaria o rei de Israel, e Saul sabia disso, e começou a perseguir a Davi, e Davi já estava cansado de fugir de Saul, em meio a um deserto ele estava fadigado, e falou assim, não, já não dá mais, é o fim da linha, e quem sabe você, querido, esteja passando também por uma situação complicada, talvez de perseguição no seu trabalho, ou ainda o seu casamento em ruínas, ou quem sabe em uma situação financeira que está difícil. O Senhor sabe o que você tem vivido. Quem sabe não são dias de felicidade, não são dias positivos, mas dias difíceis. Dias em que parece que as coisas estão tudo em preto e branco. Quem sabe você esteja se recuperando de uma doença e talvez a sua recuperação precisa ter muita paciência porque é progressivo. O padrasto da minha esposa está numa situação parecida, né? Ele venceu o Covid para a glória de Deus, mas ele ficou em torno de 60 dias internado e a grande maioria desses dias ele ficou na UTI, vários dias entubado, e agora ele tem se recuperado, e glória a Deus, porque o Senhor tem fortalecido a vida dele, mas ele tem passado dias difíceis, dias onde ele precisa ter paciência, dias onde ele precisa ter
ânimo para continuar fazendo as fisioterapias e voltando, né, a se recuperar. Quem sabe você está numa situação dessa, ou passando por um tratamento que é desgastante, ou ainda problemas financeiros com algumas dívidas, ou problemas com seus filhos, em seu relacionamento conjugal, ou ainda com o seu chefe no trabalho. Situações que podem nos deixar abatidos e até mesmo sem esperança. Mas sabe, com exceção de Jesus, talvez Davi seja a pessoa que mais teve um relacionamento íntimo e próximo a Deus. Tanto que o Senhor mesmo disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Mas ainda assim, esse Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, nós podemos ver em vários salmos. Aqui, né, nós lemos apenas o Salmo 13, mas vemos várias vezes em que Davi reclama, né? Davi diz: Deus, eu estou sentindo a sua falta. Ele acha que Deus se ausentou. Um exemplo disso, por exemplo, é o Salmo 10, onde ele diz: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Ou ainda no Salmo 22, onde ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Ou ainda, quando Davi escreve no Salmo 43, no verso 2, ele diz: pois tu és minha fortaleza, ó Deus, por que me rejeitaste? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Ou ainda no Salmo 88, onde ele diz: por que, Senhor, me rejeitas? Escondes de mim o teu rosto. Querido, há várias vezes onde Davi expressa a sua angústia diante de Deus. E a gente vê ele fazendo isso exatamente neste salmo, no Salmo 13, onde ele diz: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será que é para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mas, queridos, quando surge esse sentimento dentro do nosso coração, quando nós pensamos que Deus parece estar distante, nós precisamos fazer uma coisa. E Davi nos ensina isso nesse salmo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é dizer a Deus exatamente como nos sentimos. E por isso nós precisamos derramar o nosso coração perante o Senhor, descarregar diante dele, né, os nossos sentimentos em oração. Davi fez isso. A gente vê também que Jó fez isso. Em meio a toda a sua angústia, nós sabemos que no mesmo dia, Jó perdeu toda a sua família, né, seus filhos todos morreram, e ele perdeu todos os seus bens. Ele que era o homem mais poderoso financeiramente falando da terra da sua época, ele se tornou em nada, sua riqueza virou pó. E vemos tudo isso acontecendo com Jó, e Jó derrama diante de Deus o seu lamento. E até mesmo Deus sabe lidar com as nossas incertezas, Deus sabe lidar com talvez a nossa raiva, o nosso sofrimento, nossa confusão e até mesmo com as nossas indagações. O Senhor Deus sabe lidar com os nossos sentimentos, porque o Senhor é quem nos criou. Ele criou o nosso coração, a nossa alma, então Ele sabe exatamente como nós nos sentimos. Mas nós precisamos expressar isso diante do Senhor. Nós precisamos passar tempo em oração, diante dEle, dizendo: Deus, eu me sinto assim, 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 assim. Sabe, houve uma época na minha vida em que eu estava muito entristecido por algo que uma pessoa me fez, e aquilo era difícil para mim liberar perdão, porque a situação me levou a um prejuízo considerável, e eu cheguei diante de Deus, e com aquele coração aflito, e disse: Deus, eu sei que o Senhor me ensina que eu preciso perdoar, como o Senhor mesmo me perdoou, o Senhor me ensina que eu preciso perdoar, mas o meu coração está assim, assim, assim. E foi um dia, queridos, onde eu passei a tarde inteira diante do Senhor, derramando os meus sentimentos diante dEle, dizendo: Deus, eu me sinto assim, o meu coração está assim, aconteceu isso, e meu coração está dessa forma, eu tenho me sentido dessa forma, e aconteceu tudo isso na minha vida, e então eu expressei completamente os meus sentimentos diante do Senhor. E, queridos, aquilo para mim foi libertador, porque eu pude ver o Senhor curando o meu coração naquele exato momento, o Senhor me ajudando a liberar o perdão,
e daquele dia em diante o perdão foi liberado, o meu coração foi curado, e eu posso viver uma nova vida diante do Senhor, porque a gente sabe que mágoas, tristezas e rancor, isso aprisiona as nossas vidas. E naquele dia eu pude experimentar a libertação de Deus na minha vida, onde eu pude liberar esse perdão. Sabe, às vezes a gente acha que expor os nossos sentimentos, abrir o nosso coração, às vezes isso, poxa, Ricardo, isso eu acho que talvez seja uma falta de fé. Não, querida, muito pelo contrário. Quando nós expomos diante do Senhor o nosso coração, quando a gente admite talvez o nosso desespero para Deus, quando a gente às vezes coloca diante do Senhor todos os nossos sentimentos e derrama diante dEle, Deus, diante do Senhor, nós podemos declarar isso como uma fé no Senhor. Porque se a gente expõe os nossos sentimentos, se a gente abre o nosso coração, se a gente rasga o nosso coração na presença de Deus, como Davi fez aqui nesse salmo, quando a gente faz isso diante do Senhor, a gente declara a Deus, Deus, esse é o meu coração rasgado, contrito, quebrantado diante do Senhor, e se eu faço isso diante de Ti é porque eu confio no Senhor, para que o Senhor possa juntar os meus pedaços, para que o Senhor possa, Deus, atar de volta essas feridas, curar essas feridas no meu coração. Queridos, isso é uma forma de expressar a nossa fé e declarar diante do Senhor que nós confiamos nele. Confiamos nele para sarar os sentimentos do nosso coração, confiamos nele para restaurar as coisas que foram quebradas, que foram roubadas. Querido, nessa hora nós precisamos colocar diante de Deus. E é certo, por mais que Davi está dizendo, até quando, Senhor, tu esquecerá de mim? Será que é para sempre? Ou até quando o Senhor vai esconder o seu rosto? Querido, é certo de que Deus não abandonou a Davi. É certo porque a gente pode ver, nos últimos versos, a gente vai ver depois, que Davi está confiando no amor de Deus, e continua louvando a Deus. Ele sabe que em meio àquela situação de angústia, em meio àquela situação de trevas, ele sabia que, por mais que ele se sentisse abandonado, ele confiava no Senhor. E é certo de que Deus não se esqueceu de Davi, e também não se esqueceu, querido, de mim e de você. Deus não se esqueceu de você. Por mais que talvez você está passando por períodos difíceis, por dias de aflição, saiba que o Senhor não se esqueceu de você. Porque Ele mesmo em sua palavra prometeu várias vezes jamais nos deixar e jamais nos abandonar. Quer ver? Em Deuteronômio capítulo 31, no verso 8, diz assim, o Senhor falando para o seu povo, não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês, Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Amém. Você toma posse dessa palavra nesse dia? O Senhor está com você, por isso não há por que termos medo, e não há por que nós desanimarmos, porque o Senhor está conosco. Ainda no Salmo 37, no verso 28, diz, pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis, para sempre serão protegidos. Amém? O Senhor nos ama e Ele nos protegerá, Ele não nos abandonará. Ainda, Jesus mesmo falando, no Evangelho segundo João, capítulo 14, no verso 16 até o verso 18, Ele diz, e eu pedirei ao Pai, palavras do próprio Jesus, e eu vocês, aleluia, essa é a nossa esperança. Jesus disse que Ele não nos deixaria órfãos, mas enquanto Ele estará com o Pai, Ele nos deixa o Consolador. Aleluia, e é isso que nos dá esperança, de que o Senhor está conosco, porque o Senhor colocou o Espírito Santo em nós, como um selo, como uma marca da promessa, de que um dia Ele voltará. Olha, Deus disse, não o deixarei, jamais o há quanto tempo parece que eu não sinto mais a presença. Querido, nós temos que entender que por meio da sua palavra, e a palavra do Senhor, ela nos garante que Deus permanece o mesmo. Na carta aos Hebreus também diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o mesmo, Ele é imutável. Se Ele é imutável, Ele não conta mentira para nós, não é verdade? O Senhor não volta atrás em sua palavra.
E se Ele disse que Ele não nos deixa órfãos, se Ele diz para nós que Ele não nos abandonará, que Ele estará conosco, então, querido, nós precisamos confiar na palavra do Senhor. É certo de que talvez, no início da nossa fé, nós temos várias experiências com o Senhor. E sabe, realmente é maravilhoso. Nós podemos sentir a presença de Deus. Quem sabe, muitas vezes, entrar em choro e pranto, em quebrantamento diante do Senhor, sentindo a presença de Deus, aquele calor gostoso no corpo, aqueles arrepios, a presença do nosso Deus. É certo de que essa experiência é importante, mas nós não podemos nos guiar pelas nossas experiências, mas pela palavra do Senhor. Porque quando nós começamos a caminhar com Jesus, o próprio Senhor, Ele começa a gerar dentro de nós uma maturidade, um amadurecimento na nossa fé, a ponto para que a gente precisa entender de que nós precisamos ser guiados não por aquilo que sentimos, mas por aquilo que a palavra de Deus revela. Querido, eu e você, a gente não pode desconfiar a nossa caminhada de fé. Haverão dias em que, glória a Deus, as coisas estão rompendo em fé, mas haverá dias difíceis também. O próprio Jesus disse isso para nós, que no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e Ele está conosco. Glória a Deus, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E sabe, precisamos encarar isso diante do Senhor e colocar: Deus, eu me derramo completamente diante de Ti. E ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que parece que o Senhor esteja longe, Deus, eu creio que o Senhor está perto. O Senhor é um Deus de perto, porque a Tua palavra garante isso. Amém? O Senhor não nos abandona, Ele está conosco. Aleluia. O Senhor permanece o mesmo, porque Deus é imutável e cumpre todas as suas promessas. Todas as suas promessas. Em tempos difíceis, como os dias em que nós passamos, o nosso coração não pode duvidar daquilo que o nosso Deus... E é na palavra onde Deus se revela que Ele é um Deus bom, que Ele nos ama, que Ele está conosco, que Ele nos conhece, que sabe por aquilo que nós estamos passando. E Ele se preocupa conosco e tem planos maravilhosos para nós. É isso que a palavra diz a respeito dEle. E sabe, quando Jó, voltando a nos lembrar de Jó, quando ele estava passando por esses dias tão sombrios da vida dele, quando ele sentia o silêncio de Deus, ele ainda encontrou motivos para louvar ao Senhor. Será que eu e você podemos fazer isso também? Em dias que parece que Deus está mudo, em dia que parece que tudo está escuro e que a gente não consegue enxergar esperança à nossa frente, será que a gente ainda consegue encontrar motivos para adorar ao Senhor? Motivos para ver aquilo que Deus já fez em nossa vida, em nossa família, em nossa saúde, em nossos relacionamentos, aquelas obras que Deus já operou. Em meio àqueles dias difíceis, Jó se lembrou que Deus é bom e amoroso, que Deus é o Todo-Poderoso, e que Ele repara e se importa com cada detalhe de sua vida. Jó também se lembrou que Deus está no controle e que Ele tem um plano para a vida dele, e que Deus o iria salvar daquela situação. Querido, é isso que eu e você precisamos tornar e trazer à nossa memória, aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? As promessas de Deus. E Deus vai cumprir com todas as suas promessas. Nós vemos em Números, capítulo 23, verso 19, que diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo Ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Querido, se Deus falou, está falado. Se Deus falou que ia cumprir, Ele vai cumprir. Se Ele disse, eu estarei com vocês, então Ele está conosco. Se Jesus disse que Ele iria voltar, Ele vai voltar. Amém? Glória a Deus.
Nós precisamos confiar na promessa do Senhor. Isso porque Deus, Ele não é mudado pelas circunstâncias. As circunstâncias, elas não podem mudar o caráter de Deus. Deus é imutável. Ele é sempre o mesmo, para sempre. De geração em geração, Ele é Deus. Amém? Nós precisamos confiar isso diante do Senhor. E como? Como, Ricardo? Como que em meio a todo... O maior motivo pelo qual nós o obedecemos, nós nos alegramos nele, nós o cultuamos, nós o adoramos, é por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Esse é o nosso maior motivo para adorar a Deus. E quando nós conseguimos adorar a Deus, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio ao caos, aí sim é sim a adoração mais profunda que a gente consegue colocar diante do Senhor. Uma adoração genuína, porque é uma adoração que não depende das circunstâncias, não depende se as coisas estão bem, mas ainda assim, eu adoro ao Senhor por aquilo que Ele é. Há uma canção que volta e meia eu canto aqui, né, nos cultos online aqui da tarde e noite da fé, que fala que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se a porta se fechar, Deus continua sendo Deus. Se a doença vier me assolar, Deus é Deus. Mas se curado eu for, Deus é Deus. Se tudo der certo na minha vida, Ele é Deus. Mas se nada der certo, Deus continua sendo Deus. Mas sabe, talvez pelo fato de nós conhecermos a obra de Jesus na cruz, ou pelo menos ter ouvido falar dela, talvez você tenha aí muitos anos de caminhada cristã, há vários anos você já frequenta uma igreja, né, há vários anos você já conhece a Jesus, entregou o senhorio da sua vida para Ele, mas nós precisamos entender que muitas vezes essa familiaridade com o sacrifício de Jesus na cruz, gera em nós uma complacência. Muitas vezes nos esquecemos da seriedade, quão profunda e quão valiosa foi a obra de Cristo na cruz. Esquecemos de todo aquele sacrifício, de toda a dor, de todo o desprezo, da humilhação que Jesus viveu e sofreu, esse grande preço que Ele pagou em nosso lugar. E é por isso que nós sempre nos lembramos da obra de Cristo na cruz. Nós precisamos nos lembrar e nos concentrar e meditar nisso, porque foi a grande obra de Deus, a obra redentora de Jesus, e é por causa dessa obra, querido, que eu e você fomos livres de uma eternidade no inferno. E hoje nós podemos desfrutar de uma nova vida em Cristo, já dentro do reino de Deus, desfrutando de parte das bênçãos deste reino. E nós poderemos passar a eternidade desfrutando da glória divina do Senhor. Aleluia! O Senhor nos livrou de um destino de morte e nos trouxe para a vida eterna. Tudo aquilo que Deus abriu mão de tudo, desistiu de Jesus. Jesus veio e se despiu de toda a sua glória, a gente vê isso. Declarando lá na carta de Filipenses, Jesus se despindo da sua glória, se tornando homem, e passando por tudo que Ele passou, morrer uma morte de cruz, uma morte humilhante, Ele, o próprio Deus, para que eu e você pudéssemos ter vida. Jesus se tornou uma maldição por nós, para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar da bênção de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 21 diz: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido, somente esse fato já é suficiente para que a gente agradeça ao Senhor, para que a gente possa colocar o nosso coração em gratidão e louvor contínuos diante do Senhor. Não há motivo maior para eu e você sermos gratos diante de Deus. Então nós precisamos entender de que quando Deus parece distante, Ele não está.
Ele não está, porque Ele prometeu de que Ele estará conosco. Ainda que nós não sintamos, ainda que nossas emoções não digam isso, porque, queridos, Deus não se move pelas nossas emoções, Deus se move por meio de sua palavra. Ele é fiel à sua palavra, e Ele disse que Ele não nos deixaria órfãos, Ele estaria conosco. E é isso que Davi continua dizendo, depois dele ter rasgado o seu coração, depois dele ter colocado tudo isso diante de Deus, ali no verso 1, 2, ele diz ali no verso 3, olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Então aqui no verso 3 e 4, Davi se coloca diante do Senhor e fala, Deus, eu me coloquei inteiramente diante de Ti. Eu derramei todas as minhas emoções diante de Ti. Mostrei ao Senhor tudo aquilo que eu estou sentindo. Agora olha para mim e responde, Senhor. Ilumina os meus olhos. Que essa, querido, possa ser a sua oração nessa hora. Dizer, Deus, eu me rendo completamente diante do Senhor. Eu rendo a minha vida aos Teus pés. Responde a minha oração. E como Davi aqui diz, ilumina os meus olhos. Isso porque ele entendia que não era porque Deus estava longe, ele começou já no meio da sua composição a entender que não era Deus que estava longe. Talvez seria ele que não estava enxergando a Deus. E é por isso que ele clama ao Senhor, Senhor, ilumina os meus olhos. Quem sabe essa tem que ser a sua oração nessa hora. Dizer, Deus, ilumina os meus olhos para que eu possa Te ver. Para que eu possa entender que o Senhor está ao meu lado, que o Senhor está comigo. Olha lá no verso 5, Davi dizendo, eu porém confio em Teu amor. Davi confiava no amor de Deus. Confiava que este amor estava o abraçando, e mesmo que ele não sentisse isso, ele ainda estava envolvido no amor de Deus. E é isso, querido, que nós precisamos confiar, é no amor do Senhor. Ele continua dizendo, e o meu coração exulta, se alegra em Tua salvação. Veja, por mais que ele estava aflito, por mais que ele estava passando por uma situação difícil, ele disse, o meu coração exulta em Sua salvação, Senhor. Sabe, eu e você podemos dizer isso com propriedade e com verdade hoje. Quem sabe Davi via uma sombra daquilo que, pela fé ele via por uma sombra daquilo que seria a salvação. Mas, querido, hoje eu e você já sabemos o que houve, já sabemos o que aconteceu. Jesus vindo em carne, morrendo em meu e seu lugar para nos salvar. Então, nós podemos contemplar isso também, dizendo, Deus, eu confio no Seu amor, e o meu coração exulta em Sua salvação. E no verso 6, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém. Qual é o bem que o Senhor tem feito a você? A bênção de ter salvado você, a bênção de amar você, de entender a sua dor e de te trazer para perto e cuidar de você. Mas para isso, nós precisamos dizer, Deus, ilumina os meus olhos. Deus, eu me derramo diante de Ti. Permita, querido, ser curado e tratado pelo Senhor. Não endureça o seu coração hoje, mas que você possa abrir o seu coração, você possa derramar diante de Deus a sua vida e dizer, Deus, eu me sinto assim, 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 o meu coração está dessa forma, as situações que eu estou vivendo é desse jeito, mas Deus, cura o meu coração, mostra-me que o Senhor está perto de mim, fala comigo, ilumina os meus olhos, responde minha oração, ore diante de Deus. Porque quem sabe muitas vezes a nossa reação natural não é orar, mas reclamar. Querido, abandone isso. Quando as assolações, as dificuldades, os desafios vierem
na sua vida, que a sua reação não seja reclamar, mas seja orar e agradecer ao Senhor. Porque essas situações são oportunidades do Senhor moldar o nosso caráter, do Senhor amadurecer a nossa fé. Nós cantamos uma canção assim: cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás, Senhor, a chance de crescer um pouco mais, um pouco mais. Cada situação difícil, complexa na nossa vida, são oportunidades de nós amadurecermos em fé. Aprendemos isso no nosso estudo da carta de Tiago, nas nossas celebrações no domingo. O Senhor deixa com que essas coisas aconteçam conosco, para que eu e você, querido, sejamos amadurecidos e cresçamos em fé, a fim de sermos semelhantes a Jesus. Esse é o bem que o Senhor deseja para nós. Esse é o bem que nós devemos experimentar do Senhor. Deus gerando dentro de mim e dentro de você o caráter de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu posso orar com você nessa hora? Quem sabe você tem vivido esse tipo de situação. Quem sabe na sua vida você olha e fala assim: Ricardo, eu não vejo mais luz no fim do túnel. Eu estou passando por situações difíceis, mas eu entendi que Deus está comigo. Querido, precisa haver fé dentro do seu coração. Você precisa acreditar, não em mim, não no que eu, Ricardo, estou falando, mas no que a palavra de Deus fala. Ela é a verdade. A palavra de Deus é verdade. E ela disse que o Senhor não nos abandona, que o Senhor se importa conosco, que o Senhor nos ama. Então que essa palavra gere fé no seu coração, amém? Vamos orar? Senhor, nessa hora nós nos colocamos diante de Ti. Ó Deus, meditamos na Sua palavra e entendemos, Senhor, que como Davi expressou todo o seu sentimento, assim também nós devemos expressar o nosso diante de Ti. Querido, tome este tempo agora para que você possa expressar diante do Senhor aquilo que você tem sentido. Talvez a aflição que está no seu coração, talvez uma tristeza, uma mágoa, uma preocupação, uma inquietação. Coloque diante do Senhor tudo isso. Diga assim: Deus, é assim que está o meu coração. Ah, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso da Sua graça para mim, Senhor. Oh Deus, nós clamamos, Senhor, por Ti, Deus. Nós clamamos por Ti, Senhor. Clamamos, Senhor, para que a Tua glória nos encha, Senhor. Espírito de Deus, és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Aonde estamos, Senhor? Quem sabe os nossos irmãos estão em suas casas, nos seus trabalhos, ou ainda acompanhando essa transmissão muito tempo depois. Mas o Senhor conhece, e o Senhor preparou esse momento para que nós escutássemos a Sua palavra. Nós clamamos diante de Ti tudo isso, Jesus. Enche-nos da Sua graça. Ilumina os nossos olhos para que a gente possa enxergar, Deus, que o Senhor não é um Deus de longe, mas um Deus de perto. E um Deus que nos traz para ainda mais perto. Para ainda mais perto de Ti. Que o nosso coração, Senhor, não esteja mais aflito nessa hora. Que o medo saia dos nossos corações. Que essa ansiedade saia de nós agora, Senhor. Que toda tristeza, Senhor, toda angústia, todo medo, todo ódio, todo rancor, saiam nessa hora. Sejam dissipados, Senhor, pelo Teu amor. Sejam dissipados, Senhor, pela Tua alegria. Sejam dissipados, Senhor, pela Tua presença em plenitude no nosso coração. Porque nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito é o Teu Espírito que habita em nós,
que faz essa boa obra no nosso coração. Nós, como Davi, Senhor, declaramos isso, que confiamos no seu amor. Confiamos no seu amor. A Deus, e levantamos as nossas mãos, declarando o nosso louvor a Ti. Declarando, Senhor, a nossa gratidão pela Tua boa obra em nós. Declarando, Senhor, que somos gratos a Ti, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para um reino de luz. Que o Senhor mudou a nossa condição de inimigos de Deus e nos trouxe para uma condição de amigos de Deus, Senhor. Oh Deus, nós declaramos isso pela fé, que somos gratos ao Senhor. E te pedimos, meu Deus, no nome de Jesus, alcança o nosso coração. Faz-nos enxergar, oh Deus, a Tua realidade. Faz-nos enxergar, Deus, as coisas com os olhos da fé, Senhor. Faz-nos enxergar, Deus, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que, Deus, aonde estivermos, seja no mais alto monte ou no mais profundo vale, seja, Deus, em pastos verdejantes ou seja no vale da sombra da morte, aonde quer que estivermos, o Senhor está conosco. Espírito Santo, gere em nós essa consciência nessa hora, no nome de Jesus. Gere em nós a consciência da Sua presença. E de cada passo que nós demos, o Senhor está conosco. Senhor, nós oramos no Teu nome. Amém. Amém, querida. Glória ao Senhor. Nessa hora eu quero orar também por você que colocou o seu pedido de oração aqui no nosso chat. Também você que tem alguma necessidade que você não quis compartilhar aqui no chat. Mas, como nós dissemos hoje, Deus conhece o seu coração. Deus conhece a situação em que você está passando. Então eu quero orar com você. Amém? E se por um acaso nós não citarmos a sua situação em específico, saiba que a sua petição já está diante do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Diante de Ti, Senhor, nós colocamos a vida dos nossos irmãos que estão participando dessa transmissão agora, ao vivo, mas também, Senhor, aqueles que vão assistir muito tempo depois. O Senhor conhece, Senhor, aonde o Senhor vai levar essa palavra. Tu o sabes, porque a palavra é Tua, Jesus. E nós clamamos, Senhor, para que haja uma intervenção divina, Senhor, na vida dos nossos irmãos nessa hora. A Deus, se há dentre nós alguém, Senhor, que precisa ser salvo pelo Senhor, se há alguém dentre nós que precisa entregar o seu coração a Ti, porque entende, Deus, que o Senhor não abandona os seus filhos, Deus, que o coração dessa pessoa seja resgatado pelo Senhor nessa hora. Oh Deus, que o Senhor alcance com salvação nessa hora, meu Deus. Também familiares, Senhor, pela qual intercedemos, que também precisam ser salvos pelo Senhor, que também precisam da Sua graça, que também precisam do Seu favor. Oh Deus, nós te pedimos, alcança com salvação. Alcança com salvação, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus, porque entendemos que o Senhor declara, Deus, que não é a vontade do Senhor que ninguém se perca. Oh Deus, então nós clamamos, Senhor, no nome de Jesus. Alcança cada vida agora, Deus, com o Seu amor, com a Sua misericórdia, no nome de Jesus. A Deus, se há alguém dentre nós, onde está com problemas em seus relacionamentos interpessoais, seja no seu casamento, seja com os seus filhos, seja, Senhor, em sua família, ou ainda entre amigos, colegas de trabalho, enfim, o Senhor conhece cada situação. Nós te pedimos, Senhor, que haja uma restauração. Oh Deus, que haja um renovo do Senhor sobre esses relacionamentos, no nome de Jesus. Que haja um restaurar para a Sua glória. Oh Deus, que a gente possa compreender, Deus, que a gente precisa perseverar na unidade. Então nos ajuda nisso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em te obedecer, Senhor. Oh Deus, em amar uns aos outros, em sermos suporte uns dos outros, em orarmos uns pelos outros. Ah Deus,
nos ajuda a obedecer, Deus, os teus mandamentos. Nos ajuda, Senhor, a amar uns aos outros como o Senhor nos ama, Deus. Também, Senhor, se há dentre nós pessoas que precisam ser libertas, pessoas, Senhor, que estão acorrentadas, ou, Senhor, por forças malignas, nós tomamos posse agora da autoridade que o Senhor Jesus mesmo nos deu. E na autoridade que há no nome de Jesus, nós declaramos libertação. Agora, pelo poder de Deus, no nome de Jesus, que os inimigos de Deus caiam nessa hora, no nome de Jesus, e que haja libertação em cada vida que nos ouve agora, pela graça do Senhor Jesus, seja liberto agora, pelo poder de Deus, no nome de Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus, porque neste nome há poder para libertar, para salvar, para restaurar. Então nós declaramos libertação nessa hora, no nome de Jesus, de todo vício, de toda possessão maligna. No nome de Jesus nós declaramos libertação e quebra de toda maldição, de todo laço, de todo embaraço, no nome de Jesus. Oh Deus, e se há dentre nós pessoas, Senhor, que estão enfermas, pessoas que precisam da sua graça em seus corpos, Senhor. Oh Deus, e não só nos corpos, Deus, mas também na sua alma, no seu espírito. Nós clamamos diante de Ti, Senhor, por saúde. E nós declaramos agora saúde no corpo dos nossos irmãos, no nome de Jesus. Oh Deus, que o Senhor cure nessa hora, derrame da Tua cura. Oh Deus, porque Tu és um Deus que cura. Tu és um Deus de milagres, um Deus que faz impossíveis, Deus. Então, para a Tua glória, cure agora, Senhor, a vida desses irmãos. Oh Deus, seja no corpo, na pele, nos olhos, no estômago, Senhor, nos pulmões. Oh Deus, em doenças, Senhor, que talvez nem eles saibam, Senhor. Cura agora, Deus, no nome de Jesus. Oh Deus, derrame da Tua unção de cura nessa hora. Oh Deus, dê ordem aos seus anjos ministradores, para que aonde esses nossos irmãos estiverem, meu Deus, que haja um derramamento de cura nessa hora, querido. Recebe a cura do Senhor nessa hora, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Cura, Senhor, cura sobre o seu corpo físico, cura sobre as suas emoções, sobre o seu coração, sobre o teu espírito. Cura de Deus nessa hora, no nome de Jesus. Nós ministramos a cura do Senhor e declaramos, pela fé, que o Senhor te curou, no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. E se o Senhor ministrou, se você recebeu aí uma resposta de oração para a sua vida, nós queremos saber, nós queremos o seu testemunho. Então entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, manda um áudio lá, a gente quer ouvir o seu testemunho, a gente quer se alegrar com você, a gente quer orar com você mais uma vez. Então entre em contato com a gente, tem um nosso número aqui na descrição desse vídeo, você pode então mandar um WhatsApp aí para nós, e aí você compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, que o Senhor possa te abençoar, amém? Que você seja edificado com essa palavra, também que você possa ser abençoado. E se essa palavra te abençoou, compartilha, com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas. Amém, queridos? Que o Senhor possa abençoar o seu restante de semana. E eu quero ver vocês nas nossas celebrações presenciais, aqui na igreja, na chácara. Amém? Faça sua inscrição e esteja conosco nas nossas celebrações presenciais. Deus te abençoe. Um grande abraço e graça e paz.